Agora. 9h50, vamos conversar agora com Terezinha da Silva, que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Inclusive, os nossos ouvintes que queiram fazer perguntas sobre a declaração do imposto de renda, podem enviar suas sugestões de perguntas no nosso WhatsApp 19991869070. Muito bom dia, Terezinha. Bom dia, tudo bem por aí? Tudo bem, aqui é o Marcos Delfino, obrigado por aceitar o convite da CBN Campinas. Terezinha, vamos abrir essa entrevista falando desse período de declaração do imposto de renda que é mais curto esse ano, né? Sim, começou hoje foi liberado, né, o sistema da Receita Federal, e agora as entregas já estão sendo recebidas e vai até o dia 28 de abril, 29, se não me engano, que é o dia útil, o último dia útil de abril, né? Terezinha, bom dia. É André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas também. Para esse ano, né, aquele panorama para o contribuinte, para esse ano, quem deve fazer a declaração, qual, de repente, a multa para quem não entregar, quais são, em linhas gerais, que a senhora pode falar para os contribuintes? Então, a gente não teve grandes mudanças no sistema, né? Apenas a Receita Federal agora está mandando a declaração mais preenchida com os dados que ela já tem, então já vem pré-preenchidas. E o limite para quem precisa declarar é quem ganhou em 2021, durante o ano, até R$ 28.559,70. Então, se você teve acima desse rendimento, você está obrigado a declarar. Também está obrigado a declarar quem teve rendimento isento, não tributado, de R$40 mil. Quem fez movimentação patrimonial acima de R$300 mil. E também, se você não estiver dentro desse limite, mas sofreu algum tipo de retenção de imposto de renda, você também pode declarar para poder restituir esse valor. Eu teria alguma informação, Terezinha, para você passar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui, né? Muitas pessoas deixam para fazer a declaração, tipo assim, lá no finalzinho do prazo. Quais são os riscos que essa pessoa enfrenta de deixar isso lá para o finalzinho? Na verdade, o que a gente sempre recomenda, principalmente as pessoas que têm restituição, né? Quanto antes entregar a declaração, antes vai receber essa restituição, que já começa em maio. E o que eu digo de mais arriscado é deixar assim para o último dia, né? Porque às vezes pode congestionar a internet, acontecer algum tipo de coisa e você não conseguir entregar. E não entregando, você fica sujeito à multa, né? Uma multa mínima de R$165 e vai, né, além disso, de acordo com o seu imposto devido. Então, o maior risco é esse, deixar para a última hora. Também, a partir desse ano, agora, a pessoa, ela poderia colocar lá o número da conta corrente, ela também pode receber via Pix, agora, essa restituição, de repente até o imposto de renda, né? Isso. Ela pode tanto receber via Pix como pagar, né, quem tem o imposto devido. Já vai também gerar todos os DARFs com QR Code, então vai facilitar bastante essa forma de pagamento e de restituição. Com relação ao auxílio emergencial, muda alguma coisa para o contribuinte que precise declarar? O auxílio emergencial, quem recebeu, né, ele vai somar com os rendimentos. Então, a pessoa é obrigada a fazer essa declaração, né? Se ela teve outro tipo de rendimento, somar com o seu auxílio emergencial, que vai somar e fazer o novo cálculo do imposto. Terezinha, só para a gente reforçar para quem está nos ouvindo nesse momento, quem é que deve declarar este ano, levando em conta do valor mínimo ao valor máximo? Tá, né? Valor mínimo, quem recebeu até R$ 28.559,70, como os rendimentos tributáveis. Agora eu vou dar umas dicas aqui, né? Tem muitas pessoas que têm o MEI, né? E acho que porque tem o MEI, fez o limite lá do MEI, não preciso declarar. Atenção, porque esses também têm que fazer a declaração se ultrapassar R$ 1.900, porque R$ 1.900 ele é um limite para isenção de imposto. Então, se você já tirou nota, fez
passou maquininha, passou cartão de crédito e teve uma receita maior que isso, tem que fazer a declaração. E depois as pessoas isentas, também teve muita gente que operou com bolsa de valores, né, comprou ações, essas pessoas também têm que se atentar, porque precisa fazer a declaração. Às vezes fica aquela dúvida todo ano se a pessoa faz aquela declaração simplificada ou a completa. Qual a orientação da senhora? Bom, a minha orientação é a seguinte: você ter todos os documentos em mãos, né, que dão direito à dedução. Então, você precisa ter lá as despesas escolares dos seus dependentes, as despesas de convênio médico, despesas com médico, dentista, psicólogo, tudo com recibo. E aí você preenche a declaração completa e o próprio sistema já te avisa qual é a forma mais econômica de fazer, qual que é mais vantajosa de fazer. Então, a minha instrução é preenche ela completa, aí você vê qual que é a forma mais vantajosa e opta por aquela opção. Lembrando que se você fizer essa declaração, depois precisar retificar por algum motivo, você não pode mais mudar de opção, né, de simplificado para completa. Então, tomem muito cuidado, porque às vezes vocês lançam dependentes, por exemplo, se você lança como dependente seu pai, sua mãe, alguém que tem mais de 65 anos, que tem uma aposentadoria da Previdência, também tem que lançar os rendimentos dessa pessoa. Ou já vi casos de lançar filhos que estão na faculdade, mas recebe uma bolsa de estágio, um auxílio de estudo, também tem que lançar esses rendimentos. Porque isso é um fato muito comum de cair na malha fina da Receita Federal, é você colocar um dependente e ele ter outro tipo de rendimento. Então, façam tudo completo, né? Esse ano também já tem gente perguntando, fiz teste do Covid, eu posso declarar, deduzir? Se você fez o teste do Covid num laboratório, onde você pediu nota fiscal, tudo bonitinho com o seu CPF, não tem problema, você também pode lançar, que vai somar lá com as despesas dedutíveis. Terezinha, o auxílio emergencial também tem que ser declarado? O auxílio emergencial, se você só recebeu o auxílio emergencial, não teve mais nenhuma renda, é óbvio que você não vai atingir o valor mínimo obrigatório. Mas muita gente recebeu o auxílio emergencial e depois teve outros rendimentos, ou arrumou um emprego no decorrer do ano, ou teve outro tipo de rendimento. Aí sim, ele vai ter que ser somado a isso. Ok, teria alguma outra informação que você considera importante, Terezinha, para passar para os nossos ouvintes? Então, o que eu deixo aqui, como eu já mencionei, é o cuidado com a malha, né? Porque hoje os dados estão totalmente sincronizados. Então, como eu disse no começo, muitas declarações já vão vir pré-preenchidas. Então, se você teve um rendimento extra de aluguel, ou se você teve um outro tipo de rendimento, isso a Receita Federal já recebeu, né, essa informação das fontes pagadoras, então já vai vir preenchido automaticamente. Então, se você verificar lá que faltou algum dado, é bom que você complemente, preencha, né, porque isso depois pode ser que uma fonte pagadora retifique a Receita Federal e aí você vai cair na malha fina. Então, o importante é a gente não omitir nenhuma receita, né? E a gente entende que tudo que entra no banco em nome da pessoa é uma receita, você tem que ver a origem dessa receita e fazer essa declaração para que não caia na malha. Se você também lançar despesas médicas de escola, dentista, lembre-se que você tem que ter o recibo com o seu CPF, porque isso também pode acontecer de cair na malha e você ter que comprovar essas despesas. Importante também as pessoas, né, os aposentados acima de 65 anos, têm uma parcela isenta, então ele tem que fazer a declaração, mas atentar para isso. E também tem as pessoas que precisam se atentar, quem tem algum tipo de moléstia grave, tem uma lista lá na Receita Federal de doenças consideradas graves, que também dão isenção no imposto para os aposentados pensionistas. Agradecemos Terezinha da Silva, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, pela entrevista. Bom dia, Terezinha. Bom dia, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, 9h58.